Chega mais, galera colorada, como vocês acham, seu colorado, e mais um vídeo. Fica comigo até o final do vídeo, vale a pena. Vou falar sobre os 10 anos da ida do nosso grande jogador, nosso grande capitão, Fernandão. Vou falar também sobre a projeção do jogo de amanhã e também vou falar sobre as negociações do Internacional. Então fica comigo até o final desse vídeo que vale muito a pena e já dá um like nesse vídeo do Axel Colorado para dar uma força pro canal ir pra frente, se você gosta das ideias do Axel Colorado. Iniciando o fluxo. Bem, vamos lá. 10 anos que o nosso querido capitão do mundo, Fernandão, se foi. E todo mundo se lembra daquela triste manhã de sábado, onde a notícia estourou para o Rio Grande do Sul e o Brasil e o mundo. Então foi um momento assim de muita tristeza, de muita reflexão. E quando a gente viu a figura do Fernandão, o que eu vi na figura do Fernandão? Aquele líder, né? Aquele líder no sentido da palavra mais pleno, com bastante testosterona, com postura, com classe, com princípios. Sabe, homem, o que falta hoje na sociedade brasileira como um todo, não é só no time do Internacional que falta gente com testosterona, pessoal. É na sociedade brasileira. Esse homem, sem querer endezar ninguém, né? Eu quero dizer que esse homem caiu como uma luva no momento do Internacional. Caiu como uma luva. Ele tinha toda a postura de levar um grupo que tinha uma pressão gigantesca nas costas. Gigantesca pressão, desde 1992 sem ganhar um grande título. E ele conduziu o Inter a ser campeão brasileiro, mas somos roubados, né? E também ele nos conduziu à América e ao mundo. Conduziu. Por que eu digo conduziu? Porque a gente tem que pensar uma coisa. O Internacional está acima de tudo, tá, pessoal? Então, por exemplo, assim, ó. O jogador nos deu tal coisa. O jogador não. O Inter proporcionou ao Fernandão a liderança que levou o Internacional a ser um dos maiores clubes do mundo de fato e de verdade. Entendem a diferença? E eu quero falar que ele liderou vários homens cheios de testosterona, machos de verdade. Ele liderou Rafael Sobis, ele liderou o Klemer, não falando da parte técnica do Klemer, tá? Mas era um cara com aquilo roxo. Liderou Índio, Bolívar, Jorge Wagner, homens, Tinga, Paulo César Tinga, homens com testosterona, homens, que quando apertou a corda, eles souberam levar. Eu me lembro que o Fernandão falou numa entrevista, uma coisa muito legal, que ele estava indo no ônibus, dentro do ônibus para o jogo da primeira final contra o São Paulo, e ele ligou para a esposa, pô, tô indo para uma final de Libertadores, coisa incrível e tal. E quando ele chegou no vestiário, disse que o Ceará, quando tirou ele estava tirando o abrigo e tal, tava molhado, suor, olha só, tô nervoso. Aí o Fernandão com aquela palavra, né, de macho, é o seguinte, meu velho, tem 70 mil pessoas aí, mas nosso time é muito bom. Nosso time é muito bom, nós vamos pra cima desses caras. Olha a palavra que o cara teve, né? Ele poderia dizer, realmente, vamos ter que ter cuidado. Não, palavra positiva. E eu simbolizo no Fernandão aquela geração vencedora, de homens, de machos. Fabiano Heller, todo mundo ali sabia o que tinha que fazer. Além de ter muita bola no pé, aquele time da Libertadores, o Inter sabia o que fazer. Quanto à questão de ídolos, eu sou cristão, então eu não tenho ídolos, tá? Isso é a minha postura. E sempre colocar o clube acima de tudo. O clube acima de tudo. Eu fiz um vídeo polêmico aí falando sobre o Abel Braga, tá? E ali foi para desmitificar, né? Um treinador que é tido assim no imaginário colorado como a solução de tudo, assim. O Abel é um tipo de Renato. Embora, graças a Deus, o Internacional não tenha um ídolo só, como ele só tem um ídolo, ele só tem uma referência, que é o dono do clube. Lá eles não têm ele é muito maior do que o Tchatcho, porque ele tem uma estátua na frente do estádio da OAS. Então eu sempre disse para os meus amigos gremistas que foi o maior erro que eles terem feito aquilo, porque eles entregaram o clube na mão de um cara que está vivo e trabalha no clube.
Então, diferente do Fernandão, que foi colocado uma estátua depois do falecimento dele, eles colocaram para um cara vivo. A minha opinião, nunca faça estátuas de pessoas vivas. Elas se tornam maior que a vida. Tem que tomar cuidado com isso. E voltando a falar do vídeo que eu fiz do Abel, o Abel deu o Mundial, o Abel não deu nada. O Inter deu a possibilidade do Abel, e isso foi claro no vídeo que eu fiz. O Abel vinha de 2 vice-campeonatos de Copa do Brasil, perdendo, treinando o Fluminense e o Flamengo. Conseguiu perder para 2 times de segunda divisão, o Paulista e o Santo André. E no Brasileiro 2005, ele com 10 pontos na frente do Flamengo, naquela época as vagas da Libertadores eram menos indiretas, ele conseguiu perder a vaga para o Palmeiras, perdendo os últimos 5 jogos. Então o Inter proporcionou a ele. O Inter proporcionou. Então o Inter tem que estar acima de tudo. E outra coisa legal no Inter, sabe o que é legal no Inter? O Inter é um clube mais confuso do que o deles lá, né? Do que os azuis. Os azuis são mais unânimes no Renato. E eu vi aí aquele nojento daquele Chico Garcia, né? Que trabalha lá em São Paulo, lá. E ele dizendo, o Inter tem dúvida sobre quem é o Maurídro. Um fala que é o Fernandão, o outro fala que é o D'Alessandro, o Falcão, não sei o quê. Cara, que bom isso. Isso mostra que nossa história é mais rica que a deles. Tá? Não querendo ofender. A nossa história é mais rica que a deles, né? Como é bom ter um monte de gente, né? Um monte de jogador. É Figueroa, é Falcão, é Carpegiani, sabe? Aí vem mais pra cá, é Fernandão, é D'Alessandro, é Tinga, sabe? A gente tem muito mais, esse espectro muito mais amplo, né? Coloquem sempre o clube acima de tudo. Coloquem o clube acima de qualquer jogador. Não se esqueçam, o Inter é que deu a possibilidade desses jogadores. E esses jogadores honraram a camisa e realmente deram tudo o que tinham para levar o Inter num novo patamar. O Fernandão, para mim, simboliza o macho alfa, saca? Aquele cara que é comigo mesmo, eu resolvo essa parada, entendeu? Aquele cara que tu olha e te passa confiança, te passa segurança, sabe? Que não abandona os seus companheiros na hora difícil. E os companheiros entenderam muito bem. Tá bom, pessoal? Então fica aí essa lembrança. E agora chegou aquele grande momento da Overclock. Diretor, coloque o site da Overclock aí para todo mundo dar uma olhada. E eu quero falar sobre esse Elite Performance Drink. Ele atua nas áreas cognitivas, certo? Você que treina, faz academia, dá aquele up. Você que estuda para concursos públicos, te dá o up para estudar e ajuda a reter as informações. Você também que trabalha com planilhas e números, ele vai te ajudar muito a ter exatidão no seu trabalho, ok? Então é o seguinte, pessoal, vai lá no site, escolhe entre 5 sabores, sachês ou potes, e digite esse sabor, esse código aqui, ó, Oceaxio Clorado, e você tem 10% de desconto. É brincadeira, 10%. E ainda tem uma bela coqueteleira para você, se você quiser adquirir, tá bom, pessoal? Então já fica aqui o meu grande abraço ao pessoal da Overclock. Siga no fluxo. Vamos lá. Essa novela aí, Bustos, né, e o Vitão, né? O Bustos vai querer jogar na Europa, o Vitão é jovem e quer jogar na Premier League. Não tira a razão de nenhum dos dois. O Bustos com 28 anos e até é raro um jogador com essa idade sul-americano ir para a Europa, então ele tem que aproveitar essa chance. E o Vitão também. Eu quero dizer o seguinte, os dois não são jogadores dos meus sonhos, tá? O Vitão, para mim, não é o xerifão que nós precisamos, tá? Eu acho que o Inter precisa de um xerife, eu já disse 1000 vezes, xerife. Xerife, não é Mercado, Vitão, Igor Gomes, nem o Robert Renan, que é um zagueiro mais clássico. O Inter precisa de um xerife lá, pelo menos um xerife, tá? Pra mim, eu já disse 1000 vezes quem é esse jogador, tá? Eu já falei 1000 vezes, é o Bruno Mendes, que tá lá no Granada da Espanha. Pega esta grana, tá? Do Vitão e aposta no Bruno Mendes. O Inter precisa de um xerife, tá? O Inter precisa começar a pensar em fazer grupos de homens, como teve em 2004, 5 e 6, e 7, e 9, e 10 e 11. Nós precisamos desse tipo de perfil de personalidade.
Eu vi um vídeo do Falcão falando numa entrevista, até vou botar um dia esse vídeo aqui, ele dizendo que pra ele, até quem deu esse conceito pra ele foi o Carpegiani. E o Falcão disse que o maior jogador que ele viu jogar do Inter, na história do Inter, foi o Carpegiani, que eu até hoje tenho dúvida se foi o Carpegiani ou o Falcão. O Carpegiani era um monstro jogador, um motor, né, cara? Ele não era tão clássico como o Falcão, mas ele era um motor, sabe? E ele disse que o jogador era 50% técnica, mas a parte de personalidade era 40% de técnica, se não me engano, e a parte de personalidade era mais alta, era 60%. Ou seja, a personalidade do jogador, o mental do jogador tinha que estar acima da técnica, que é o caso que eu falo hoje. Bom, deixa eu voltar, já estou transversando. Então o Inter precisa de um xerife, esse cara não é o Vitão, o Bustos está para ser negociado. Bom, temos que ter reposição, né? O anão, Malo, né? Ele é a reposição para o Bustos. Não tem bola para jogar no Inter, é um jogador medíocre, na minha opinião. Jogou sempre nesse clube medíocre que é o Celta de Vigo. E o Pardal, ele tem os seus apadrinhamentos, né? Onde ele vai, ele chega lá tomar conta do clube, como ele tomou conta do Inter, e faz o que ele quer. O Inter está monitorando para ver se ele vai renovar com o Malo, o que eu acho uma barbaridade. O jogador totalmente insuficiente, um anão, não tem técnica, não tem personalidade, ou seja, é um jogador de clube pequeno, tá? Mas sabe por que o Inter está pensando? Porque tem a questão dele lá, daquela ação lá que ele... que ele teria, né, assediado lá uma mulher vestida de periquito, um negócio desses aí, esse é o problema dele. Mas o Inter está monitorando esse negócio aí. Por quê? Porque o dono do futebol do Inter, Eduardo Cudê, quer que ele continue. Claro, né, ele está jogando muita... Toda vez que o Inter entrou, ele fez a diferença, né? Joga muita bola, né? É um jogador afirmado, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. De qualquer forma, o Inter tem que ir pensando em reposição. E é um problemaço, viu? Principalmente na lateral direita. Se virem nos 30, ô Magrão, vamos deixar de tomar cafezinho e ficar vendo jogador no YouTube, nesse tal de Cras, e prospectar um lateral direito pro Inter? Que tal? Ou você não tem capacidade para isso, ou você não tem talento para isso. Ai. Então precisamos já verificar um zagueiro central e um lateral direito. O zagueiro central, para mim, é o Bruno Mendes. O lateral direito, não sei. Se vocês tiverem indicações, deixem aí embaixo. Também, né, o Inter está de olho no lateral esquerdo, aquele Wellington de São Paulo, parece que vai assinar o pré-contrato agora, né? E o Inter contratou o Bernabé. Eu acho que o Bernabé, que não foi indicação do Cudê, né? Por isso que o Bernabé não vai entrar nunca. Aí eu vi o GDV hoje, né? Vocês sabem essa sigla, GDV, né? Quem é? Ele estava falando que o Bernabé foi contratado em nível de grupo, não. Não é grupo. Ele foi contratado para vir comer churrasco em Porto Alegre, o melhor churrasco do mundo, né? E teve azar, né? Porque ele não pôde fazer muito turismo em Porto Alegre, em Gramado, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas ele veio aqui para fazer turismo, né? Sei lá, para conhecer o Brasil, né? Não sei, eu não entendo. Porque o dono do clube, o dono do futebol do clube, ele não indicou o Bernabé. Então o Bernabé não vai jogar nunca, pessoal. Tá? Essa é a situação. Precisamos ver a reposição. E eu vou dizer mais. Eu não gosto do Bus, o René, não preciso nem comentar. Então o Inter não tem nem titulares para as posições, que eu não gosto desses dois. O René não pode ficar nem para banco. O Busto gostaria que fosse banco de um lateral direito de verdade. E o lateral esquerdo o Inter não tem. E agora precisa também contratar um zagueiro central. Essa é a situação. Pessoal, chegou aquele grande momento da Vita Power Nutrition. Já coloca o site da Vita Power aí. E eu venho aqui com esse excelente produto. Colágeno hidrolisado Vita Power Nutrition. Não tem glúten, não tem açúcar e não tem sódio. É um excelente produto que serve para a saúde e para a estética. Pessoal, qual é o presente do Axel Colorado? Digite esse código aqui, ó, VPN Axel Colorado, e você tem 5% de desconto na compra. Entre no site, tem vários produtos para a saúde, para quem treina, tem alguns acessórios também. Você vai lá, procura o produto que você quer, ou os produtos, digite esse código, e você tem 5% de desconto na compra dessa empresa que tem mais de 30 anos de mercado. Eu já deixo um grande abraço para o pessoal da Vita Power Nutrition.
Seguindo o fluxo, vamos projetar Inter e Delfim. Bom, o que projetar? Eu quero falar uma coisa, né? Eu vi o GDV, né? No vídeo dele falando que 3-0 pro Inter. Eu quero, quem é que lembra aí o último 3-0 que o Inter fez contra algum time do interior, né? Acho que no Beira-Rio, né? Fora isso, o Inter não tem nenhum 3-0 esse ano. Fora isso, um 3-0 que eu acho que teve um time do interior no Beira-Rio. Pessoal, hoje sabe qual é o problema hoje? Nós não temos adversários fracos pela frente. Nós não temos. E a gestão catastrófica desse presidente incompetente nos mostra isso. Desde que ele entrou, não tem mais fraco. Não tem mais, fraco, Beira-Rio não tem. Nós perdemos para o Globo, lembrando sempre, vou bater nessa tecla, um cara trabalhou no posto de gasolina até as 5 da tarde antes de fardar e jogar aquele jogo e meter 2-0 no Inter. Nós perdemos para o Globo, desclassificados para o Globo na primeira fase da Copa do Brasil, uma super vergonha. Aí vem as desclassificações para Melgar, para Caxias, para Juventude, para América Mineiro, o Beira-Rio virou um salão de festas. Aí, esse ano conseguimos empatar com um time semi-amador da Bolívia, empatar no Beira-Rio, uma mancha na história do Inter. O Inter não tem mais adversários fracos. Então, se vocês querem dizer assim qual o placar desse jogo, olha, para mim, 1-0 tá muito bom. 1-0 tá bom. Eu não posso dizer que vai ser fácil esse jogo, porque o Inter não tem mais adversários fracos. O Inter não tem mais adversários fracos pela frente. Não tem. A culpa é dessa gestão. A gestão incompetente, incapaz. Vamos lá. Se você não sabe fazer, você chama quem sabe para fazer. Era o que o Melo tinha. O Melo ia cuidar da administração, dinheiro, grana, a presidência, e simplesmente o Fernando Carvalho ia estar apoiando ele no futebol, junto com o D'Alessandro e Abel Braga. Sobre Abel Braga, já que eu preciso explicar uma coisa, né, porque é difícil, né? Quando eu fiz o meu vídeo, alguns foram lá dizer assim, ó, mas ele é melhor que o Kudê. Pelo amor de Deus, cara. O fato de eu dizer que o Abel não é essa sumidade toda, para mim é o quinto técnico, na minha opinião, dos melhores da história do Inter, tá? Eu quero deixar claro que a postura do Abel sempre me agradou de ser ofensivista, eu sempre gostei. Mas os jogadores que ele escolhia eu não gostava, as substituições eu não gostava, então eu tenho ressalvas. Agora não dá para comparar o Abel com o professor Pardal, tá? Então eu gostaria do Abel, porque o Abel tem tamanho. O Abel tem estofo dentro do clube. E o D'Alessandro ia chegar no vestiário. Pessoal, vocês imaginam um cara como o D'Alessandro no vestiário? Vocês acham que esses caras iam querer vir com malandragem pra cima dele? O D'Alessandro é um macaco super velho, né, cara? Então, o Melo vinha assessorado com o pessoal de peso pesado que conhece futebol. E ainda tinha o Sonda, que também conhece futebol para ser o investidor. Agora, o que o presida atual, que não sabe nada de futebol, parece ser uma boa pessoa, sempre fala um cara educado, gente boa, mas o que ele fez? O Magrão é um incompetente. O nível do Magrão é clube do interior do Rio Grande do Sul, cara. Tá? O Felipe Becker, o diretor, o dirigente fantasma, também não tem estofo, não tem nada, não tem história, não entende nada. Então é esse o problema, pessoal. Então hoje eu não posso dizer pra vocês assim, ó, não dá pra saber a escalação, não dá pra saber. A minha preocupação é que o Vandeco já tá à disposição, né? O Chinelinho Arangues, quero falar Chinelinho por quê? Porque tá sempre machucado de chinelinho, tá? Tá à disposição também. Então, não sei o que nos espera a escalação. Se preparem pro René voltar, provavelmente o René vai voltar. Querem saber se o jogo vai ser fácil? Eu acho que não, porque o Inter não tem mais adversários fracos. É uma tristeza isso aí. Mas eu, como colorado, espero que o Inter vença, quero que o Inter vença, vou torcer que o Inter vença, por quê? Não confunda o meu lado ranzinza aqui com eu não torcer pro Inter. Eu sou um torcedor, sabe, ferrenho do Internacional, sabe? E sou muito mais colorado que esses passapanistas que tem por aí. Pessoal, peço um aviso. Depois do jogo, nesse jogo do Inter agora, haverá o vídeo com as notas do Axel Colorado. Uma meia hora depois ali o vídeo já vai estar pintando, tá bom, pessoal? Com as notas do Axel Colorado para Internacional e Delfim. Pessoal, peço que vocês então se inscrevam no canal, ativem o sininho, que vocês compartilhem esse vídeo, deem like nesse vídeo. E aqui está o endereço de e-mail para aqueles que querem travar uma relação comercial com o Axel Colorado. Um grande abraço, um bom dia e fique com Deus.